Olá, voltei. E já estou repensando sobre esse começo que eu faço, que eu percebi que não tá lá essas coisas, né? Já comecei errado, porque eu já comecei olhando na tela. Que não tá lá essas coisas, né? Pois é. Mas, enfim, é porque falta ideia mesmo. E eu fui assistir os vídeos que eu postei e eu falei, meu Deus, eu preciso melhorar muito, né? Mas vou tentando melhorar, gente, eu tô aprendendo. Hoje eu vou falar com vocês sobre medos, que era pra ter sido o tema daquele vídeo que eu falei da história de terror, que foi o que as pessoas mais gostaram. Era pra ter sido esse tema, só que a historinha acabou gastando muito tempo. Eu também não costumo ter muito tempo pra gravar, que eu gravo no telefone. E, enfim. Então, eu vou falar com vocês sobre isso hoje. Primeiro, eu vou contar pra vocês de um dia que eu senti muito, muito medo. Vocês pensem em alguém que chorou até. Fui eu naquele dia. Fazem mais ou menos uns... Ô, Samanta, tá ruim de conta, hein, fia? Fazem 6 anos. Poxa, que dificuldade pra contar quantos anos tem de 2012 pra 2018? Pois é. Enfim, fazem 6 anos. E a porta do banheiro, eu tava tomando banho, eu tava atrasada pra sair, que não é nenhuma novidade, né? Eu tava atrasada pra sair. Eu vou aproveitar que o cenário é uma porta e eu vou demonstrar o que aconteceu. Eu tava tomando banho, começou, a porta do banheiro tinha problema. E aí a porta começou a mexer o trinco assim, ó, como se quisesse abrir. E como a porta tinha problema e ela abria sozinha, a gente trancava. E começou a dar a impressão que tinha alguma coisa puxando o trinco do lado de fora. A princípio, eu fiquei com medo de ter entrado alguém. Falar era só o que me faltava. E eu tava sozinha em casa. Sei que... Aí eu gritei, perguntei se tinha alguém lá do lado de fora. Ninguém respondeu. E continuava puxando. E aí eu fui levar a mão na porta e aí dava a impressão que tinha alguma coisa puxando mesmo. Esse foi um dia que eu fiquei com muito, muito medo. Porque eu nessa época, eu não só fiquei com medo de ter entrado alguém em casa. Eu também tinha medo nessa época ainda de fantasma, de assombração. Então aí, né, falei, e agora? O que tá acontecendo com essa porta? Né? Pois é. E por fim eu comecei a chorar, fiquei um tempão dentro do banheiro, comecei a rezar. E aí tipo, continuou puxando. E aí na hora que eu peguei e fui morrendo de medo de virar a chave, que eu morria, nossa, morrendo de medo de que tava lá fora, de ter sido alguém que tinha entrado. Peguei, virei a chave, morrendo de medo, chorando. Abri a porta. Na hora que eu abri a porta, não tinha ninguém. Até hoje eu não sei se tinha sido minha avó, que às vezes ela em casa, que tinha mexido na porta pra me chamar, se tinha sido por causa da porta ter problema e abrir sozinha, que sei lá o que tinha dado naquele trinco daquela porta. Ou se eu tava com medo demais e vi problema demais onde não tinha tanto. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Sei que até hoje foi um dia que eu senti muito, muito, muito medo. Então, voltando a falar de medos, até parece que eu parei de falar de medos, né? Fui contar só a história que aconteceu. Enfim, eu tenho muito medo de muita coisa.
sou bem medrosa. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de bichos. Que seriam esses bichos? Cigarra, barata, marimbondo, bichos desse tipo em geral. Em especial, eu tenho medo de aranhas. Aranha é uma criaturinha que eu mantenho uma distância bem grande dela. Pois é. Só que também assim, eu tenho medo desses bichos, mas eu também não tenho coragem de matar. Então, na minha janela ficou morando uma aranha lá um tempão, porque eu não tinha coragem nem de chegar perto da aranha. Mas era pequeno, não era grande não. E eu tenho medo de fogo. Mas eu tenho medo de fogo, não é um medo tipo assim, quando tá aquele incêndio, aquela coisa, não. Eu tenho medo de fogo, pode ser aquele fogo pequenininho da vela. Que, pra começar, que eu sou um desastre, né? Então eu já fico com medo de esbarrar, né? Se eu esbarrar nisso já vai cair. E nossa, o medo que eu passo é quando eu vou em lugar que tem fogo, que eu vou de cabelo solto e eu vou passar perto de onde tem fogo. Porque cabelo grande, né? Meu cabelo é bem grandão. Então eu tenho medo de pegar fogo nisso que vocês não têm ideia. Então eu evito. Fogo é uma coisa que eu tenho muito medo. Tenho medo de escuro. Se me fechar no escuro, eu grito. Eu grito, eu começo a chorar. Eu não sei o que acontece, eu tenho muito medo de escuro. E não é nem que... Não é nem tipo assim, que eu acho que vai aparecer um fantasma, que vai aparecer alguma coisa. Não. O meu problema é com o escuro em si. O escuro me dá desespero. Por eu não tá vendo nada. Tipo, nem precisa estar tão escuro pra eu ter medo, não. Mas, enfim. Eu tenho muito que parar de ficar falando, mas, enfim. Né? E, pois é, né? Enfim. Outra coisa que eu tinha muito medo quando eu era criança era de lendas. Era, tipo, falava que tinha um monstro num lugar, eu acreditava. E teve uma vez, quando eu era pequena, eu tava, acho que no pré, eu fui fazer piquenique com a minha turma de escola num lugar, nesse lugar tinha uma salinha. Os meninos começaram a falar que lá tinha fantasma, lá tinha um monstro. E que esse monstro pegava as crianças, que ia embaixo da cama, e essas coisas todas. E eu lá escutando, tadinha, eu era... Falaram isso pra assustar os moleques, porque eles queriam ir mexer lá. Só que eu, tadinha, eu era quietinha, eu não ia lá mexer. Ninguém desmentiu a história pra mim, deixaram eu acreditar. Eu passei um tempão, eu passei tipo quase o resto do ano morrendo de medo desse tal monstro. Que era simplesmente, era ter chegado pra mim e falar, não, era só história, não existe. Só que me deixaram descobrir sozinha que era só história. E eu morria de medo, como eu já contei. Quando eu assisti a Lenda Urbana da Blood Mary, eu fiquei uma semana sem, assim, olhando no espelho, tipo, como se alguma coisa fosse aparecer. Mas eu parei com isso um pouco, era mais quando eu era criança mesmo. Bom, o que mais que eu tenho pra falar sobre isso? Eu acho que eu vou falar só isso mesmo. Acho que é só isso mesmo. E, bom, eu queria saber de vocês se vocês querem que eu traga mais histórias de terror. Também, se vocês puderem me dizer. Muito obrigada por ter assistido. Se quiser, pode clicar em curtir. Pode compartilhar o vídeo, que eu vou ficar muito feliz. E pode deixar comentário.
Lembrando que crítica construtiva pode comentar, mas que eu queria que evitasse comentários sem noção, tá bom? Muito obrigada por ter assistido. Tchau!